Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira a todos nós, amém? Para a glória de Deus. Vamos hoje então orar pelas famílias, orar pela nossa, pela sua família, entregando tudo nas mãos de Deus, mas também fazendo a nossa parte, que é estarmos compartilhando a palavra de Deus, estarmos orando, né? Todos os dias aqui estamos orando, todo dia por uma causa diferente, o que Deus colocou no nosso coração. Hoje, então, vamos orar pela família e a palavra está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, 27 e 28, os versículos, e Gênesis 2, versículo 18. Amém? Amém. Então, bora lá ouvir um louvor, depois nós vamos de oração e de palavra. Sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né? Eis aí uma verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, amados? Amém. Vamos então orar. Vamos consagrar esta live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Pai, vem guardando, protegendo a casa, as famílias, os filhos, o marido, a mulher. Que esta família, que é projeto de Deus, seja mais que abençoada, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos prósperos, que nós venhamos a multiplicar, a cuidar da nossa casa, da nossa família, Senhor. Vem protegendo, Pai, de toda investida, de toda cilada do inimigo, e que eles possam receber cura, libertação, livramento, salvação, Senhor. E que a palavra de Deus venha renovar a fé, e que a palavra de Deus venha dar novas orientações, novas direções, trazendo os milagres e as bênçãos de Deus para o nosso lar e para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém, queridos? Amém. Vamos então lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1 lá de Gênesis. Vamos ler o 27 e o 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra,
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa live o Senhor tocou no meu coração de fazer para a família, voltado para a família, voltado para o projeto que Deus tem, né, para as famílias. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem de Deus e Ele nos criou para sermos como nós somos, como Deus. Então, criou Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Então, a palavra de Deus nos diz que Deus abençoou, Deus os abençoou. Então, o projeto de Deus é formado por um homem e por uma mulher. E Deus disse: eu os abençoo. Vão, sejam férteis, multipliquem-se, ou seja, formem a família. Amém? Então, a nossa família é projeto, a nossa família é abençoada. Podemos nós, diante das várias questões familiares, dificuldades, problemas, acharmos que a nossa família não está no controle de Deus, que os nossos problemas, as nossas dificuldades financeiras, relacionais, né, não estão ali no controle, não está às vezes no nosso controle, mas está no controle de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus criou primeiro o homem, né, criou Adão, mas viu que Adão não estava bem sozinho, né, que ele estava se sentindo só, não é mesmo? Ali com os animais, cuidando do jardim, e Deus resolve criar a Eva, tirar a Eva da costela de Adão, porque viu que o homem estava só e que aquilo não era bom, porque tudo que Deus criava, Deus declarava que toda a criação dele era muito bom. Mas Deus disse: não é bom que que o homem esteja só, e eu farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então, homem e mulher foram criados para estarem unidos, conectados, porque nos versículos a seguir, Deus diz que da costela, né, versículo 22 do capítulo 2, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou para ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada, né? E diz a palavra que por esta razão deixará o homem, o pai, a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Então, o homem e a mulher, uma só carne, não é mesmo? Então, meus amados, por que eu sempre aconselho que nós devemos cuidar da nossa família, cuidar da nossa comunhão com Deus? Porque Deus criou o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele, né? Muitas vezes nós vemos hoje os casamentos não duram muito, porque o padrão que o homem e a mulher tentam estabelecer dentro da sua casa são padrões terrenos, não são padrões divinos. Se nós formos pensar que casamos e que a nossa relação já foi e já é abençoada por Deus, que Deus já projetou nós casarmos com este homem, com esta mulher, nós temos um filho, 2 filhos, 3 filhos, porque tudo já foi projetado. Veja, eu me lembro de Jeremias, que Deus disse: Jeremias, Deus do ventre da sua mãe, eu já tinha projetado, eu já tinha planejado para você que você seria profeta às nações. Propósito. Essa palavra também fala de propósito. Deus nos criou homem e mulher com um propósito de formarem a família. Isso é um projeto e Deus já abençoou este projeto. Mas veja que Eva estava lá no jardim com Adão e Eva decidiu dar ouvidos a Satanás. E para tudo que Deus cria, Satanás cria algo parecido.
né? Satanás entrou na história com o intuito de romper esta comunhão, essa ligação que Eva e Adão tinham com Deus. Então, quando nós estabelecemos dentro do nosso lar, da nossa casa, que o centro da nossa vida será o dinheiro, será as coisas do mundo, Deus, ele não pode fazer nada, porque nós, com o livre-arbítrio que ele nos deu, nós decidimos que Deus não faria parte da nossa vida. Só que o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir. É por isso que muitas vezes nós vemos as famílias sendo destruídas, muitas vezes pela violência, muitas vezes porque o homem fala uma língua, a mulher fala outra. Por quê? Porque não estão pautados, não estão vivendo a palavra de Deus, não estão buscando aquele que criou todas as coisas. A Bíblia, nos livros de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou tudo que existe na terra para que depois criar o homem, finalmente criar o homem e a mulher e colocá-los ali para que estivessem debaixo dos cuidados e da proteção de Deus. Mas foi quando a mulher, quando o homem e a mulher quiseram sair da comunhão com Deus, viver uma vida diferente, experimentar algo diferente que foi oferecido pelo diabo, é que o homem e a mulher se perderam, foram, de encontro com o pecado, foram e pecaram contra Deus, e essa comunhão foi quebrada. Então, meus amados, o homem e a mulher, para terem vida e vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu, para que a nossa família seja abençoada, nós devemos estar em comunhão com Deus. Devemos estar levando a sério essa palavra, Porque Deus abençoou esse projeto. E o texto é claro, homem e mulher. Amém? Para quem entende a palavra de Deus, uma palavra basta, homem e mulher. Esse é o projeto. Se há algo diferente disso, a bênção do Senhor não está sobre isso. A bênção do Senhor está sobre o homem e a mulher, e aquilo que vem do ventre da mulher, que é abençoado, que são os filhos, que nós possamos gerar filhos para Deus, porque cada um de nós, quando nascemos, já temos sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, um propósito que é um propósito de Deus, de servirmos a Deus, de sermos filhos de Deus, e nada poderá mudar isso, mas as nossas decisões, as nossas escolhas faz toda a diferença. Então, cuide da sua família, cuide da sua casa. A mulher foi chamada, o que Deus diz aqui na palavra? Farei para ele alguém que auxilie, que corresponda. Então, o homem e a mulher, eles têm que se auxiliarem mutuamente. Eu não entendo que é só a mulher que tem que auxiliar o homem, mas o homem também cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa. Porque muitas são as responsabilidades, Como pai, nós estamos edificando, estamos cuidando, estamos encaminhando para a presença de Deus um outro ser, uma outra pessoa que é completamente diferente de nós, que tem os seus problemas, os seus conflitos, as suas aflições. Então, meus amados, a vida de oração, ela é importante dentro do lar, sim. E eu quero trazer a questão da comunhão com Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele é santo, e a palavra de Deus diz que nós devemos buscar sermos santos como o nosso Deus é santo. Mas o ser humano é pecador, é falho. Sim, isso nós sabemos. Mas muitas vezes estamos fracassando no projeto familiar, estamos deixando a nossa família à mercê das garras do diabo, porque está faltando a leitura da palavra, porque está faltando a oração, porque está faltando a mulher se levantar como coluna. A mulher é a coluna do lar, ou seja, a mulher tem que estar em oração, orando, intercedendo pela sua casa, mas o homem também pode ser o homem de oração, também pode interceder, também pode orar, E edificar a sua casa em cima da palavra de Deus, em cima do que Cristo ensina,
de nós mantermos a nossa comunhão com o Criador, porque nós somos mordomos. Tudo que nós temos, casa, carro, família, filhos, mulher, veio de Deus. E Deus está falando: cuide daquilo que eu coloquei sobre as tuas mãos, sobre a tua responsabilidade. Saiba o teu papel como homem, como mulher, e edifique a tua casa conforme a minha palavra. Então é necessário que haja um equilíbrio na relação entre homem e mulher, que o homem saiba o seu papel, a mulher saiba o seu papel. É necessário que ambos cresçam junto espiritualmente, porque senão o jugo desigual às vezes complica, porque às vezes a mulher está espiritualmente conectada com Deus, está na oração, está na palavra, mas o homem está mais para trás, não está dando atenção aos princípios, à palavra, às coisas que agradam o coração de Deus. E a relação vai ficando complicada. Então, como é que nós podemos edificar o nosso lar, edificar a nossa casa? Orando, tendo um momento de comunhão com filhos, reunindo a família num momento para declarar uma palavra, para ler uma palavra, né? Para esclarecer, para perguntar às crianças como foi o dia, o que aprenderam na escola. Então o momento é em família, né? E conforme nós vendo que os filhos têm problemas, relacionamentos, conflitos, nós vá procurando na palavra de Deus uma explicação, que nós não deixemos os nossos filhos à mercê dos ensinamentos do mundo, porque hoje em dia há celulares, há desenhos, filmes, todo tipo de conteúdo que ensina o que não é de Deus. Então, meus amados, o cuidado com a nossa família vai muito além. Vai muito além. Nós temos que ir desfazendo os ensinamentos das trevas, porque as trevas estão avançando nas escolas também. Há ensinamentos que não são de Deus, né? Então, nós precisamos estar atentos, sim. Meu filho tem 8 anos hoje, mas com 2, 3 anos, ele pegou meu celular de cima da mesa e ele fez coisas que nem eu sabia fazer. Então essa geração é uma geração que já sabe mexer no celular, que já sabe mexer em tudo. Cabe a nós vigiarmos e orarmos para não sermos tentados a deixar eles ficar horas e horas, né? Tem que ter um horário estabelecido, tem que ter um horário para oração, um horário para ensinar a palavra de Deus, porque estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos seres espirituais. Estamos numa experiência na carne, no mundo, mas nós somos seres espirituais, somos feitos e criados igual à semelhança de Deus para ser como nosso Deus e irmos com Ele quando Ele vier nos buscar. E Deus e Jesus quer que a sua igreja, junto com a sua família, esteja preparada. Noé salvou sua família porque Noé entendeu que o projeto que Deus deu para ele também era projeto para sua família. E ele disse: a minha família não ficará de fora da arca. A minha família irá junto para um novo tempo, para uma nova era. E foi assim que aconteceu. Então, Deus abençoou o homem e deu poder para que ele dominasse os animais, os peixes, para que ele dominasse tudo aquilo que Deus colocou sobre as mãos do homem, né? E deu a ele uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher para ajudar ele em tudo isso. Então, amados, nossa família já é abençoada. Nunca pense que por ter problemas, por ter que se esforçar muitas vezes, né, para ter um momento de oração, um momento de comunhão, que isso é complicado. É complicado sim, né? Principalmente com as crianças, eles querem brincar, eles querem correr, eles querem falar, mas a gente precisa ter um momento de comunhão com Deus. Então, né, eu sempre dou esse conselho. Às vezes é difícil estabelecer uma rotina de oração. Mas se você conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você já provou e viu que é realmente de Deus, que prega realmente a palavra, que preza pela oração, coloque a oração, né? Coloque um salmo. Tem muitas coisas boas na internet, né? Tem gente que fala que tem o que não é bom. Tem, com certeza. Mas onde está a palavra de Deus? A palavra de Deus. Tem gravações só com citações de salmos. Você pode colocar os salmos, você pode colocar um louvor e você pode
Orar com a sua família. Isso é bom porque Deus nos dá livramento, Deus protege a nossa casa, a nossa família e nos livra de todo o mal, de todo o laço do inimigo. Então hoje eu quero orar pela sua e pela minha família, para que Deus abra nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos entender que é só o papel da igreja cuidar que os nossos filhos estejam no caminho e no projeto que Deus quer, mas é nosso papel como família cuidarmos para que a nossa família esteja na presença. E a Bíblia diz, fecha a porta do seu quarto e ore. Então, comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós não buscamos na igreja. Lá nós vamos para estar em comunhão com nossa família da fé. Lá nós vamos para receber também. Vamos também para orar pelos outros, também para entregar uma palavra. Mas desculpa, esqueci a palavra. É responsabilidade do pai, da mãe, do homem e da mulher edificar a sua casa, edificar a sua família em Cristo, na sua palavra, obedecendo e seguindo os propósitos, a palavra de Deus, cuidando para que ninguém saia dos caminhos que o Senhor estabeleceu para os cristãos, para quem está na fé, para quem já aceitou o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, muda a mentalidade, renuncia aquilo que é do mundo, renuncia as coisas da carne, renuncia o pecado e bora firmar na rocha, bora firmar em Cristo, bora ler e praticar e obedecer os ensinamentos de Jesus. Amém? Porque a nossa família, ela é bênção do Senhor. A Bíblia diz que Deus os abençoou o homem e a mulher, para que eles formassem a sua família, para que eles não dessem ouvido a Satanás, porque Satanás vem para matar, para roubar e para destruir aquilo que Deus estabeleceu como bênção em nossas vidas. Amém? Então vamos declarar Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor. Te agradecemos pelo poder que o Senhor nos conferiu de estarmos reunidos em família, pelo Senhor ter nos abençoado, porque o Senhor declara na sua palavra, os abençoe, vão, sejam férteis, multiplique-se, tenham domínio, tenham autoridade para dominar todas as coisas que coloquei nas vossas mãos. Pai, que nós possamos ser mordomos dos céus, que nós possamos, Senhor meu Deus, cuidar de tudo aquilo que o Senhor colocou sobre nossas mãos, nossa casa e principalmente nossos filhos, que nós possamos ser edificados, construídos no nosso lar sobre a tua palavra, sobre a rocha, lendo, praticando e fazendo e sendo obediente à tua palavra, que nós não venhamos a dar ouvidos a tudo que Satanás quer estabelecer, porque o mundo jaz do maligno e nós não estamos dispostos a fazer o que o inimigo quer. A nossa família está diante do altar de Deus. Estamos gerando filhos para Deus e não para o mundo. Filhos para cumprir os propósitos de Deus, para fazer a obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse homem, essa mulher. Repreendo agora toda ação do maligno na vida delas. Seja repreendido, caia por terra toda a rebeldia, todo o conflito, toda a confusão, tudo aquilo que o inimigo tem enviado contra esta casa,
venha cair por terra, que eles sejam edificados, que eles mantenham a comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a tua palavra venha fortalecer, venha edificar, venha construir muros de proteção, muros de fogo em volta dessa lar, em volta desta casa, Senhor. Que a mulher que habita nesta casa seja a mulher sábia, seja a mulher que auxilie e que corresponda o seu esposo em todas as coisas, em nome de Jesus, que eles possam ter uma comunhão única, uma única conexão com os céus, que eles sejam mais que abençoados, mais que vencedores em Cristo Jesus, e que todo o mal, todo o ódio contra esta casa, toda a perseguição maligna contra esta casa, toda a inveja contra este lar, em nome de Jesus, caia por terra, que eles sejam fortalecidos, guardados e protegidos pela tua poderosa mão, porque tu és Deus que criaste todas as coisas e que nos colocou para sermos mais que abençoados, para sermos férteis, para prosperarmos, para levarmos adiante o teu evangelho em nome de Jesus. Pai, vai fortalecendo o homem, a mulher, na oração, na palavra, no jejum, que eles possam ser seres espirituais, que eles possam ser considerados verdadeiros filhos de Deus, porque estão firmados em Cristo, porque já aceitaram no seu coração o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e eles não dão ouvidos ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, mas submeta-se a Deus, para que ele possa te fazer romper em fé nessa terra, neste mundo, que jaz do maligno, que já é corrompido. Protege as crianças, livra a mente e o coração delas das coisas perversas do pecado, em nome de Jesus Cristo. Que a mente e o coração delas estejam inclinados às coisas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Creio que você e sua família são abençoados. Vigiem, orem, leiam a palavra, se fortaleçam, porque homem e mulher são uma só carne, né? Então, cresçam juntos, cresçam na fé, cresçam no poder de Deus e na graça. Amém? Amém. Então, que Deus seja com vocês, que Deus abençoe a nossa semana, o nosso dia, e nós voltamos amanhã, quarta-feira.